Me deu um nervoso, assim, eu pensei que eu fosse perder o controle da situação. Eu não sei fazer de meio, assim, eu não sei me entregar de, tipo, eu vou só até aqui, daqui eu não vou mais. Eu não sei. Então eu sempre cuidei eu sempre trabalhei como se a empresa fosse minha, apesar dela não ser, né. Então eu sempre fiz o meu melhor. Se eu errei, e eu errei e muitas vezes, eu errei querendo acertar. E quando eu fui para uma empresa maior e que tem um conselho e que eu tenho que explicar para o conselho em inglês e não em português, o porquê que eu tô fazendo aquilo, eu fui fazer terapia. Ali eu fui fazer terapia, tá? Porque isso me magoou demais. Sério? Isso me magoou. Mas te magoou por antecipação ou pós tu teve? Porque Por tudo. Eu acho que por antecipação eu fiquei, né, preocupada, tensa com isso, porque eu tinha que apresentar os números da empresa. Tu sempre foi muito, assim, eu tô supondo, tu sempre foi assim, da forma dedicada, calculando tudo. Eu acho que tu dava passos já sabendo que tu era capaz. Ali talvez foi o momento que tu falou assim, puta que pariu, agora o negócio... eu não que tu não conseguisse, tanto que tu conseguiu, mas... Eu não me botei na situação. Assim. Eu não precisava muito apresentar um plano de negócios, entende? Porque eu estava ali e eu com os meus argumentos, eu conseguia convencer a pessoa que estava ali. Eu não tinha que provar por A mais B por C que eu estava fazendo aquilo, porque aquilo era a coisa certa para fazer. Mas, assim, por outro lado, eu entendo também a empresa que eu tô hoje e por que ela faz isso. Porque ela faz gestão de centenas de empresas no mundo todo. Então, imagina se cada um resolver correr para um lado e fazer de um jeito, né? Não tem como isso dar certo. Então, eles também não me conheciam, eles estavam me conhecendo naquele momento. Então, quem era eu? Né? Eu tinha uma história com o meu chefe antigo e eu tive que construir uma história com o meu chefe novo. Então, eu tive que começar todo esse processo de provar, de ter números. Então, assim, por um lado, eu fiquei... Primeiro, a primeira reunião que eu fui, em Hamburgo, eu cheguei lá, uma mulher do Belchor, eu falo, né? Do Belchor. Do Belchor. E só homens, numa empresa gigantesca que tem 53 mil colaboradores pelo mundo. E eu tinha que apresentar os dados da empresa tinha 8 homens, 8, 10 homens na sala, e eu era a única mulher. E me deu um pânico, tá? Assim, eu não cheguei a ter uma crise de pânico, não cheguei a esse ponto, né? Mas eu me deu um nervoso, assim, eu pensei que eu fosse perder o controle da situação, né? Porque era muito difícil. Eu tinha estudado inglês na escola, eu fazia inglês, tudo mais, eu viajava, tudo certo, mas é diferente de você. E até hoje eu não consigo argumentar com a mesma força, com a mesma confiança que eu argumento em português, eu argumentar em inglês. É diferente a minha argumentação, né? Então, a minha capacidade de convencimento, ela é menor, né? Quando é num outro idioma. E aí eu pensei comigo, o que eu tô fazendo aqui? Me deu um tremor, assim, né? E aí eu pensei, tá, peraí, vamos raciocinar. Se eu tô aqui e eu sei que eu não pisei em ninguém e não fiz nada de errado para estar aqui, é porque alguém viu que eu tenho potencial para estar aqui, né? Então, segura a tua onda e vamos tentar levar da melhor maneira possível. E, claro, aí muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitas perguntas e tudo mais. E isso eu não sei por quê, eu não deveria ser assim. Isso me ajudou muito a terapia, né? O me questionar me ofendia de alguma forma. E isso não está correto. Isso não é correto, né? Como assim? Assim, mas por que tu faz assim? Por que tu não fez assado, né? Daí eu achava isso... Eu me sentia... será que eu deveria ter feito diferente? Eu comecei, sabe, a me questionar muito, me cobrar muito. E aí eu fui fazer terapia, que é a melhor coisa do mundo, né? Que legal isso que você tá falando, porque realmente tem gente que ainda tem tabu, que tem esse medo de achar que terapia é algo ruim ou... Pena que a minha terapeuta me deu alta, mas eu gostaria de fazer terapia ainda.
Ela me deu alta. Ela começa a fazer algumas coisas, sei lá, taca um prato na parede, manda pra ela um vídeo, assim, imagina. Mas eu acho muito legal, eu recomendo pra todo mundo deveria fazer terapia, porque é muito legal, porque tu vai lá e fala, tu não tem, né? Mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui. Aí, ó, vou começar a cobrar. Mas aí eu comecei a fazer terapia para entender isso, para começar a aceitar melhor, para entender que isso não era uma coisa que estavam desconfiando do que eu estava fazendo. Era uma simples pergunta, e eu tenho que aceitar isso. E eu tenho que aceitar que eu tenho que conquistar o meu lugar ao sol de novo, eu tenho que fazer meu nome de novo, eu tive que fazer isso de novo, né? Então, ok, hoje... Claro, conselheiro, e eu tinha que entender esse papel de conselheiro, né? Daí eu fui... Que é aquela persona lá, o que ele pensa, porque... daí eu falo também lá na empresa que eu preciso arrumar um emprego de conselheiro, porque é tão legal. A gente fazia aquela pergunta que não tá na apresentação, que a pessoa não sabe responder, né? E tô brincando, claro, eu sei que é um trabalho sério, Sim. É um trabalho muito importante, e assim, me ajudou muito isso, tá? Por que essa passagem, né, para uma empresa grande, uma empresa onde as coisas são, não diria mais formais, porque né, sempre foram formais, mas assim, ó, você tem que fazer um estudo de caso, você tem que argumentar, você tem que ter tudo isso muito mais, isso nos ajuda, você tem que investigar. Você tem que pensar muito nos porquês e responder. Porquês. Né? Então, todas essas perguntas que os conselheiros fazem, na hora eu fico pé da vida, vou te confessar, eu fico, tá? Eu fico. Mas depois eu penso assim que isso me ajudou muito, porque me fez, e não só a mim, mas ao meu time, eu tô falando muito de mim, né? Mas assim, ao meu time, porque o meu time ficou muito mais preocupado com isso. Então hoje, a gente tem um dashboard, aí, beleza, eles vão lá e a gente olha aqueles números todo mês, né? Então eles vão lá e olham aqueles números e eles começam a dizer, mas aqui tem uma coisa errada. Porque aqui esse número não sei o quê. E eles começam a ser mais investigativos. Por quê? Então, me fez crescer muito esse desafio. Me fez crescer muito como profissional. Me tornou uma profissional muito mais completa. Porque faz com que eu tenha que me esforçar mais. Eu saí do comodismo que eu estava lá em 2007, né? Que eu te falei. Então, assim, e o e-commerce não tem nem um dia igual ao outro, tá? É loucura total. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!